O surgimento das tecnologias de informação revolucionou o mercado de trabalho mundial. No entanto, situações de crise, exploração e falta de oportunidades ainda são comuns no que seria a nova era do trabalho. Sobre isso, a gente conversa agora com o sociólogo do trabalho e professor da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes. Ele também é autor do livro O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. Professor, qual o sentido do trabalho no mundo contemporâneo? Olha, o trabalho, ele nasce na história da humanidade como um valor, uma necessidade vital, uma atividade vital. Os homens e mulheres necessitavam do seu trabalho para a sua sobrevivência, por isso ele é uma atividade vital. Esse trabalho, aos poucos, vai se complexificando, não só a sobrevivência, mas a cultura, a arte e uma série de outras dimensões da vida humana vão exigindo um trabalho mais complexo. Mas, fundamentalmente, a partir da generalização do mundo da mercadoria, da produção de mercadorias e da constituição do capitalismo, o trabalho deixa de ser um valor para se tornar um instrumental necessário para a valorização da riqueza daqueles que são proprietários. E, a partir daí, ele ganha uma dimensão, digamos, bastante negativa. Ele é associado a custo e os trabalhadores e as trabalhadoras têm que trabalhar exclusivamente para sobreviver, perdendo o sentido criativo, autônomo, autoconstituinte, que, digamos assim, marca o trabalho. Por isso que o trabalho é um processo muito complexo, né? Ele, às vezes, é criação, quando as atividades são mais, digamos assim, tem mais dimensão intelectual. Mas, muitas vezes, ele se resume a tripalium, sofrimento, servidão, necessidade única que os trabalhadores e as trabalhadoras têm para sobreviver, senão eles morrem. E aí eles não podem mais escolher o que querem e como fazer. Eles se converteram numa força de trabalho especial, que é esta mercadoria que gera mais valor e mais riqueza. Esse é, digamos assim, o desafio e a complexidade que marca o mundo do trabalho. Que imagem melhor simboliza o trabalhador hoje? Olha, a imagem que simbolizou o trabalhador no século XX, depois eu vou ao século XXI, o século XX foi a Sociedade do Automóvel, aquele filme magistral do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Todo mundo já viu esse filme, provavelmente algumas dezenas de vezes, muitas, dada a riqueza dele, é um filme clássico, mas o trabalho do século XXI, ele mais, então, digamos assim, o do século XX é uma espécie de a sociedade do automóvel, é o trabalho para produzir automóveis. O trabalho do século XXI mais se assemelha com esse equipamento aqui, com o equipamento digital, né? Com o trabalho que depende, não é? Digamos assim, do maquinário informacional e digital para fazer, onde o tempo de vida e o tempo de trabalho se misturam e nasce, por um processo que nós podemos aprofundar em outras, né, ao longo da nossa entrevista, nasce o que eu venho chamando de uma espécie de escravidão digital. Homens e mulheres acabam dependendo do celular para fazer tudo. Por exemplo, o Uber, né? Um motorista do Uber só pode ser chamado pelo celular, né? Um pedreiro hoje, um encanador hoje, um eletricista, uma trabalhadora do care, um bancário, um engenheiro, ninguém hoje consegue mais fazer trabalho nenhum sem esse mundo digital. Então, a imagem que eu fotografaria do mundo de hoje é o trabalho digital. Por isso que eu pus, me permito mostrar aqui, não sei se pega bem, a imagem que eu achei uma imagem espetacular do meu livro, né? Quer dizer, um trabalhador digital que parece que ele está sendo rebobinado e, ao mesmo tempo, ele está num processo de sujeição. Esta é a fotografia do trabalhador ou da trabalhadora do mundo digital. Sem tempo de trabalho, sem limite de metas, desregulamentado, desprovido de direitos e torcendo para ter algum trabalho, porque o seu risco de não encontrar trabalho é muito grande. O senhor afirma que o mundo do trabalho mudou radicalmente nos últimos 40 anos. Quais as mudanças mais significativas?
Fundamentalmente, Tamires, ela se deveu ao fato de que a grande fábrica taylorista e fordista, aquela fábrica que o Chaplin, como eu disse há pouco, mostra nos tempos modernos de maquinário pesado, avançado, foi substituído por empresas mais enxutas, esparramadas pelo globo, ao invés de uma fábrica com 20 mil operários, porque isso significa coesão, concentração e solidariedade operária, as empresas preferem esparramar pelo mundo pequenas e médias unidades produtivas conectadas pelo mundo digital. A principal mudança é que esse mundo digital pode permitir uma conexão em rede de empresas que começam a produzir na China e terminam vendendo no Brasil, nos Estados Unidos, no México, começam a produzir em qualquer outro país asiático, na Índia, e vendem em qualquer parte do mundo. Esta, digamos assim, agilização que o computador, que o mundo informacional nos trouxe, é imensa. Eu vou dar um exemplo muito simples. No passado, quando os elevadores foram construídos, eles significaram uma mudança grande no mundo das empresas. As empresas puderam, no mesmo prédio, verticalmente, né, terem a sua administração, recursos humanos, direção, etc. Ao invés de uma casa aqui para a contabilidade, outra casa para os recursos humanos, outra casa para o setor financeiro, outro lugar da produção. Muito bem. Se os elevadores já foram importantes para o mundo do trabalho sofrer mudanças, o mundo digital faz com que, num clicar de um botão, eu me conecte com a China ou a Índia agora, num segundo. Isso tem mudanças muito profundas, né? O tempo da produção, o tempo da circulação do capital, tá certo? Mudou em grande profundidade. Entre tantas outras coisas, mas esta é a mais importante. O que levou a essas mudanças? Fundamentalmente, a crise dos anos 68, 73, motivada por dois fatores. Em 1968, né, houve uma revolta que abalou o mundo, a chamada Revolta de 1968. Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, Brasil, Argentina em 69, a invasão de Tchecoslováquia na Rússia em 68. Foi um ano, digamos assim, de muitas tensões. Mas, fundamentalmente, nos países ocidentais, essas rebeliões queriam ou defendiam que o operariado, que a classe trabalhadora passasse a ter o controle social da produção. Alguns anos depois, como resultado desse quadro tenso, as empresas entre 73 e 74 entraram numa crise econômica profunda. O medo da classe trabalhadora dominar o mundo e o temor de que se entrasse numa crise econômica irreversível fez com que o capitalismo redesenhasse o mundo da produção em escala global. Sistema toyotista no Japão, sistema flexível, tá certo, do Vale do Silício nos Estados Unidos, região tá certo, onde a produção da indústria digital é muito intensa, as mudanças que ocorreram, por exemplo, em Kalmar e Uddevalla na Suécia, mudanças dos Greenfield nos Estados Unidos, o norte da Itália com a Benetton. O capitalismo começou a ensaiar uma empresa mais enxuta, mais flexível. A classe trabalhadora foi esparramada e dividida em várias partes. É muito mais difícil organizar a classe trabalhadora em 10 pequenas empresas do que em uma grande empresa. Isso foi uma estratégia do capital. Então, você me pergunta, por que isso mudou? Porque o capital e o capitalismo quiseram recuperar a sua hegemonia e a sua produção na fábrica e na sociedade. Para isso, e utilizando-se de um maquinário informacional que vinha se desenvolvendo desde a Segunda Guerra Mundial, desenhou-se um novo modo de produção, um novo modo, tá certo, de fazer com que a produção se desenvolvesse dentro do capitalismo, mas não mais como empresa tipo Chaplin, mas uma empresa dessas tipo mundo digital. Como vive hoje o proletariado da era digital e como ele se diferencia do proletariado clássico da era industrial?
Em primeiro lugar, Tamires, a principal diferença é que o proletariado do mundo digital hoje, como eu desenvolvo nesse meu livro, ele se expandiu no setor de serviços. Por quê? Porque os serviços no século XIX e no século XX eram desprezados em grande medida pelo capitalismo, porque muitas das atividades de serviços eram consideradas públicas, portanto não lucrativas. Telefonia, estradas, saúde, educação, previdência, a lista é imensa. Num dado momento, especialmente por essa crise dos anos 73 que eu lhe falei na questão anterior, o capitalismo percebeu que poderia tornar o serviço, transformando-o capitalisticamente para torná-lo produtivo e lucrativo. E entrou com tudo nisso. Tudo quase que era público no passado, educação, saúde, previdência, estrada, até as cadeias hoje já são privatizadas. Tem cadeias privatizadas do Brasil, penitenciárias, tem penitenciárias privatizadas dos Estados Unidos, até a cadeia. Hospitais se tornaram privados, escolas se tornaram privadas, os bancos aumentaram o seu nível de privatização. Então, o que aconteceu? Nasceu um novo proletariado de serviços. 2, dentro de um mundo onde a hegemonia é neoliberal, cada um por si, onde o sistema não é mais o cronômetro, isso como tendência, né? Não é mais o cronômetro controlando a sua produção, mas você tem um regime de metas. Se você não cumprir as metas, você sabe que vai ser penalizada. Então, para evitar que você seja penalizada, você trata de fazer as suas metas e, se puder, mais ainda, para poder garantir o seu emprego amanhã. Como esse mundo digital, tá certo? É fluido, é um, digamos assim, ele se transforma a cada dia, os capitais resolveram fazer a sua tacada final. A nova empresa digital pode trabalhar com horários flexíveis, sistemas flexíveis, produção flexível, regulamentação do trabalho flexível, tá certo? Que levou à desregulamentação do trabalho. Nós vimos que a reforma do Temer, tá certo? Trabalhista contra a reforma, em verdade, uma reforma nefasta, criou o trabalho intermitente no Brasil. Hoje uma empresa pode ter um trabalhador ou uma trabalhadora esperando ali na sala, se precisar a chama e a paga, se não precisar, não a chama, ela vai embora e paga a sua condução. E isso no setor de serviços, mas mudou também, Tamires, o mundo industrial. Quando eu entrei numa primeira grande fábrica automotiva em meados dos anos 80, ela tinha 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Né? Hoje você tem uma fábrica automotiva, a mesma fábrica automotiva, tá certo? Tem 3, 4 vezes menos trabalhadores e trabalhadoras e tem um maquinário digitalizado, informalizado, tá certo? Ela consegue ser mais produtiva. Então, com 3, 4 vezes menos trabalhadores, ela consegue produzir 3, 4, 5, 6 vezes mais. Essa é a diferença fundamental, certo? Então, é por isso que as empresas hoje, em escala global, nós podemos falar disso numa outra, na sequência, se você quiser, estão propondo a chamada indústria 4.0. É tornar a indústria lato sensu, não só a indústria metalúrgica, a indústria química, mas a indústria de serviços, os bancos, os restaurantes, os fast food, os hotéis, os hospitais, altamente digitalizados, altamente robotizados, altamente automatizados, de modo que as máquinas ou equipamentos conversem entre si com a internet. Não só nós hoje conversamos com, tá certo,
a máquina pela internet, mas as máquinas vão conversar entre elas. Quando falta um produto, uma vai avisar a outra que falta, a outra avisa a outra para começar a produzir. É evidente que nós vamos ter um desemprego de proporções inimagináveis, tá certo? À beira, que já estão batendo, tá certo? As nossas fábricas, especialmente aquelas, porque não tem sentido para o capital aumentar o mundo digital, remunerar mais os trabalhadores e seus empregos. Os capitais querem o oposto. Aumentar o mundo digital, aumentar enormemente os lucros, demitir trabalhadores para reduzir custos, tá certo? E aumentar a riqueza das grandes corporações. Nós estamos à beira de uma tragédia humano-societal de proporções inimagináveis. E qual é o papel de países como China e Índia na mudança de perfil desse trabalhador? Muito grande. Muito grande. Eu conheço os dois países, eu uso muito no meu livro. Escrever sobre o mundo do trabalho sem conhecer a China e a Índia hoje é cair numa posição eurocêntrica que pensa que a Europa é o centro do mundo. O que fundamentalmente ocorreu? Vamos pegar o caso chinês. Né? A China viveu em 1949 uma revolução socialista, autárquica ou autárquica, fechada nos seus inícios, querendo produzir o necessário para o povo chinês, mas especialmente depois da morte de Mao Tse-tung, da sua primeira liderança, começou a haver dentro da China um processo de abertura da China para o mercado. E a China conseguiu fazer isso nos últimos 30, 40 anos, intensamente, porque a China tem uma força de trabalho imensa. A população economicamente ativa da China não vai demorar muito para chegar perto de 1 bilhão de pessoas. A população chinesa está em torno de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, gente para produzir, com salários baixos, aceitando qualquer trabalho, mercado para consumir, e diferentemente da Índia, por exemplo, diferentemente do México e de outros países, mesmo do Brasil, durante a Revolução Chinesa, a população trabalhadora foi educada e foi alimentada. É por isso que hoje a China não é mais... Lembra quando você é bem jovem, mas a gente dizia 20 anos atrás, 25 anos atrás, que a China só produzia produtos porcaria, relógios de baixa qualidade. Hoje, relógios de baixa qualidade, produtos eletrodomésticos precários. Hoje a China se encontra na linha de frente de avanço na produção em muitos setores. O trem-bala chinês é no mínimo equivalente ao trem-bala europeu. A arquitetura chinesa é tão ou mais desenvolvida hoje do que a arquitetura dos países capitalistas avançados. O automóvel chinês, que não existia até 3, 4 décadas atrás, hoje está competindo. Se você olhar a propaganda de uma fábrica chinesa que se associou com uma empresa brasileira, ela está dizendo: nós produzimos um carro melhor do que o Audi, só que mais barato. Percebeu? Eles estão se comparando com a Audi, com a Mercedes, com a Toyota. Então, a China combina uma força de trabalho sobrante desesperadamente atrás de trabalho. A Índia é a mesma coisa. A Índia tem mais de 1 bilhão da sua população. O seu mercado de trabalho, tá certo? Deve estar na casa aí no mínimo de uns 600 milhões de pessoas. Com a diferença que na Índia a miséria é muito maior, o que faz com que o trabalhador indiano ou a trabalhadora indiana, eu pude constatar isso na minha investigação, o que faz com que ele aceite qualquer trabalho quando ele está desempregado, qualquer trabalho. O mais indigno no sentido das condições depredadas, das condições deterioradas, ele aceita porque ele tem que comer. Se ele não aceitar isso, ele vai comer lixo na rua. O chinês não come lixos na rua, mas o seu salário era até muito pouco, muito mais baixo que o brasileiro. Agora está mais ou menos equiparado. Como o senhor analisa hoje a tendência de exigir dos jovens a capacidade de empreender? Olha,
Se a sociedade precariza, quebra e corrói a legislação social protetora, subemprega e desemprega, um parênteses. O Brasil tem 13 milhões de desempregados e mais 5 milhões, pelo menos, de emprego por desalento. Ou seja, quase 20 milhões estão sem trabalho. Então, se ela desemprega, subemprega, aí ela tem um milagre. Ela diz, olha, mas você ainda pode se virar, seja empreendedor. Se eu fosse brincar com a nossa língua coloquial que o povo fala, o capital diz, se vire-se, entende? Sabe assim, se vire-se. Ou seja, o trabalhador tem que buscar o seu caminho. O trabalhador e a trabalhadora tem que buscar algo para fazer. Invista, formem-se, qualifiquem-se e invista o pouco dinheiro que lhes restou num fundo de garantia que recebeu, num carro que podem vender, numa qualquer outra coisa que faz, e vão tentar ganhar a vida. Então, veja,